Olá pessoal, Shalom, paz, saúde e prosperidade para você. Eu estou aqui com mais este vídeo de uma mensagem de reflexão para o seu coração. E nós estamos com o tema geral, inclusive essa é a última mensagem, depois só a conclusão. E assim nós estaremos encerrando esta série de mensagens no título geral: Hoje é o dia, o amanhã poderá não existir. E o nosso tema de hoje é: Hoje ouvirás a voz do Senhor. A palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, diz: Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. A mesma palavra repete lá no versículo 15, Hebreus 3, 15: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus fala hoje. Ele quer que você ouça a voz dele, ele falando com você hoje. E lá no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, está escrito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, durante 3 vezes no livro de Hebreus aparece a mesma palavra. Isso é para você não esquecer nunca, jamais. Hebreus 3:7, Hebreus 3:15 e Hebreus 4:7. Deus fala ainda hoje comigo, com você, com todos aqueles que abrir os ouvidos espirituais, abrir o coração, ele fala. J. Poker, ele diz que Deus falou com a humanidade e a Bíblia é a sua palavra dada a nós para nos fazer sábios para a salvação. Na Bíblia há muitos registros de Deus falando audivelmente às pessoas. Nós temos muitos textos, eu não vou citar aqui porque a nossa mensagem é objetiva, mas há muitos textos na Bíblia de registro Deus falando com o seu povo. Olha que coisa interessante, um pequeno exemplo para você entender melhor o que eu estou dizendo. Não há razão bíblica para que Deus não possa ou não fale audivelmente com alguém nos dias de hoje. Deus sempre teve um povo guiado exclusivamente pela sua voz. Olha que coisa interessante, Deus sempre falou com o seu povo na antiguidade e fala conosco hoje. Ele tem falado de várias maneiras. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, está lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. Adão, Adão, onde estás? Moisés não fazia nada sem ouvir a voz de Deus, está lá em Êxodo 19, fácil de guardar. Samuel ouviu a voz de Deus de uma maneira muito clara. Ele ouviu a voz de Deus, Deus chamando ele, Samuel. 1 Samuel 3,19 está registrada essa palavra. Davi, ele ouvia Deus falar
está lá no Salmo de número 60, no versículo 6. Jesus falou com Saulo na estrada de Damasco. Está lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 3 e 4, Jesus falando: Saulo, Saulo. Pedro, o apóstolo Pedro, ouviu a voz de Deus. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 7 ao 10. Jesus chama a última igreja, a igreja de hoje, a igreja atual, não a igreja primitiva, mas dos dias de hoje, como ele chamou a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia, para ouvir a sua voz e abrir a porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. As ovelhas de Cristo reconhecem a voz do bom pastor e seguem, pois isto é essencial para o nosso discipulado, aprendizado, crescimento. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. David Wilkerson, escritor, missionário, muito conhecido, filmes, livros, ele declarou o seguinte: uma das maiores, olha que coisa interessante, uma das maiores bênçãos do verdadeiro cristão é ouvir e conhecer a voz de Deus. É possível ouvir a voz de Deus hoje tão certa e claramente quanto ouviram Abraão e Moisés e todos aqueles que lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ouviram a voz de Deus. Tão claro como a ouviram Samuel, Davi, os apóstolos, João, Pedro, já falamos aqui, e João, que recebeu toda a revelação do Apocalipse lá na ilha de Patmos. Deus prometeu fazer a sua voz conhecida de modo inconfundível durante estes dias do fim, e Deus tem falado. A principal maneira pela qual Deus nos fala hoje é através da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, do livro sagrado, como também o tem reconhecido a igreja de geração após geração durante toda a sua jornada cristã. As palavras que Deus falou através dos autores bíblicos e que ele providenciou para que fossem escritas e preservadas, não são uma letra morta, mas é a palavra viva e eficaz de Deus para mim e para você hoje. David Wilkerson ainda falou: a voz de Deus vinha a Moisés quando ele se encontrava com Deus, coisa tremenda. A voz de Deus veio a João Batista, o precursor. Olha aí, quando ele estava sozinho no deserto. Deus fala de várias maneiras, em várias épocas. A voz de Deus veio a Jacó no deserto de Harã. Deus falava com Josué quando este saía do acampamento sozinho diante de Jericó. A voz de Deus veio ao apóstolo Paulo sozinho também no deserto. A voz do Pai veio a Jesus sozinho lá no monte em oração. John Stott, um dos grandes teólogos e escritor, muitos livros publicados, hoje ele já está na glória.
ele disse o seguinte: um dos principais ministérios do Espírito Santo é tornar a palavra escrita de Deus viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Você deseja ouvir a voz de Deus? Temos a Bíblia, o livro sagrado, a oração, Jesus, o Espírito Santo e o nosso próprio coração para nos ajudar a ouvir a voz de Deus. Deus responde aos corações dispostos a ouvi-lo. Deus ainda fala hoje com o seu povo através da palavra de Deus, através do livro sagrado. A Bíblia fechada pode até ser como um livro qualquer em uma estante, mas a Bíblia aberta, você lendo, estudando, pesquisando, olha aí, quando nós lemos e meditamos e aplicamos a palavra de Deus no nosso coração, nela, com os nossos olhos abertos e os ouvidos sensíveis à voz de Deus, a voz do Espírito Santo, Deus, ele fala conosco, ele fala comigo, ele fala com você, com todos nós. Ele nos revela a sua vontade, o seu propósito para cada um de nós a cada dia. A voz de Deus é uma voz para hoje, é uma voz atualizada a cada minuto. Deus quer que ouçamos. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor, ela faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. Tudo isso está registrado no Salmo de número 29, do versículo 3 ao versículo 9, falando da voz de Deus. Permita o Senhor falar com você hoje. E eu concluo, eu termino esta mensagem de reflexão do coração de Deus para o nosso coração, repetindo Hebreus 3, 7 e 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então aqui eu finalizo esta última mensagem, desta série de mensagens hoje, mas nós ainda vamos trazer aqui a conclusão. Deus abençoe e confirme esta palavra no seu coração. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.